Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 18 de abril de 2025. É sexta e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é Afrodite, que é a nossa deusa do amor, que nasce da castração de Urano, das espumas do mar. Ela também se transforma em peixe, ela é ajudada pelos peixes, e até por isso a gente pode pensar nessa exaltação quando ela está no signo de peixes. Então, é um lugar onde ela se sente elogiada, né? Tem um certo exagero nas suas qualidades. Então, cada um dos astros tem locais, tem signos que eles se sentem muito confortáveis para expressar as suas melhores qualidades. Então, a Vênus, ela rege o signo de Touro, ela rege o signo de Libra. Então, se você tem astros nesses signos, eles são regidos pela Vênus, é a Vênus que comanda, e também as áreas da sua vida, tá? Que são regidas por Touro, por Libra também são regidas por Vênus. Então, todo mundo tem todos os signos, tá? Então, quando a Vênus está em peixes, ela se sente exaltada, ela, ela retrogradou há pouco tempo, então a gente pode pensar que ainda tem uma certa recuperação ali. Ela está cerca de 1 grau de Saturno, então, de alguma forma, ela está prestes a reencontrar. Quando ela estava retrógrada, ela já encontrou esse Deus do tempo, mas ela está prestes a reencontrar, então muitas das coisas, talvez que foram estruturadas, conversadas, talvez tenha mais um olhar para isso, né, para os limites. Então, pensando, por exemplo, no campo dos relacionamentos. Então, às vezes, você colocando um limite, estruturando uma relação a longo prazo, pensando em metas a longo prazo, né, pensando nos limites emocionais de cada um. A Vênus também vai falar sobre os nossos desejos, então, até pensando, eu sempre gosto de trazer o mito de Saturno, de Cronos, que ele castra o pai Urano, porque Urano não estava deixando os filhos nascerem, os filhos de Gaia, os filhos da Mãe Terra. Então, no princípio, Urano e Gaia, né, a Terra era um só, né, era um todo. E aí a mãe Gaia conseguiu conspirar ali, vamos dizer, para que Cronos nascesse, e ele conseguiu libertar todos os irmãos com essa foice, né, que Gaia forjou para ele. Então, essa foice sempre esse símbolo de limites. E também a gente pode pensar como esse símbolo de colheita, né, que a gente não pode colher o que a gente não plantou. Então, ele também é conhecido como Deus da agricultura. Então, se você não faz atividade física, não tem como você ter uma disposição de quem faz, por exemplo, sabe? Ai, se eu não me comprometo em fazer tal coisa, eu não posso ter isso na minha vida, né? Então, Saturno ele vai ensinar muito a gente materializar e eu diria ainda mais, assim, materializar o nosso próprio eu, sabe? Assumir esse compromisso na matéria com a realidade material, tá? Então, ele estando nesse signo de peixes, que muitas vezes é evasivo, que muitas vezes pode falar de fuga da realidade, pode falar de sabotagem. Então, quanto eu vejo assim nas leituras de relacionamento, que muitas vezes até tem afeto, mas não tem essa responsabilidade, não tem essa maturidade emocional, não tem essa inteligência emocional, não tem esse comprometimento emocional, tá? Então a Dona Afrodite encontrando Saturno é cortando, né? Passando a foice mesmo e limpando o terreno, tá? Para que não nasça o que você não queira. Então, se tem umas ervas daninhas ali se proliferando, você pega essa foice e fala, não, não é isso que eu quero que nasça, não é isso que eu quero que se desenvolva nesse terreno, tá? E não só falando de relacionamentos, né? Mas às vezes, assim, a forma, os nossos desejos. Então, às vezes, sei lá, você tem a tendência de comprar coisa quando você tá com uma baixa autoestima, sabe? Você tá se sentindo é, carente, sabe? Então, é olhar para essas questões, às vezes, também, até de exagero, né? Que você pode cometer, porque peixes é regido por Júpiter, que vai falar sobre esses exageros, sobre essas insatisfações. Então, às vezes, se você não está lidando com o seu vazio, ou até, sei lá, com uma noção de propósito, assim, da sua vida, através dos prazeres, e, na verdade, isso não está te dando prazer, sabe? Está sendo uma fuga, porque
Muitas vezes, quando a gente tem esse relacionamento compulsivo, né, que eu falei que é o que Urano tinha com Gaia, com a Mãe Terra, a gente não tem prazer. A gente não está conectado com o nosso prazer, né? Então, eu acho que é trazer essa reflexão. Saturno vai falar sobre essa introspecção, vai falar sobre essa análise profunda, né? Essa reflexão profunda. Então, vai trazer muito isso para os temas do amor. Então, olha ali onde você tem o signo de Peixes, né? Eu tenho um episódio aqui sobre Saturno em Peixes também, vou deixar na descrição, que daí eu falo para cada um dos signos ascendentes. Então, a gente sempre nos horóscopos é melhor olhar para o signo ascendente, porque ele delimita todas as casas, todas as áreas da vida, ao contrário do Sol, tá? E, enfim, acho que é isso que eu queria falar sobre a Vênus. Deixa eu pensar se tem algo mais importante. Mas é isso, né? Então, as sextas são bons dias, ainda mais que a Vênus está exaltada, para fazer rituais assim de amor e prazer consigo mesma. A Vênus, ela está associada à cor verde, então, às vezes, acender uma velinha verde, pedras verdes também, né? Às vezes, vestir uma roupa verde para se conectar. Eu já falei para vocês que eu estou gostando muito de fazer essa prática diária de ler o hino órfico de cada um dos astros. Então, eu também tenho feito isso. E pensando que todas as flores são de Vênus, então às vezes comprar uma florzinha para você, alguma coisa de flor, às vezes um incenso de flor, sabe? Hoje eu vou ver se eu também incenso aqui algumas flores secas, sabe? Porque também pode ser uma forma uma oferenda ali para Vênus, né? Estabelecer uma conexão ali com Vênus. E eu acho que eu até já trouxe isso num outro momento que dentro da magia astrológica tem várias formas da gente se aproximar, trabalhar com os planetas, né? No sentido, às vezes, de devoção, vendo eles como deuses mesmo, né? Vênus e Afrodite, então, como essa deusa. A gente também pode pensar nos assuntos associados ao astro. Então, por exemplo, muitas vezes Vênus é associada a artistas, porque tem o júbilo na casa 5, a mulheres. Então, às vezes, por exemplo, ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade pode ser uma prática, né, que a gente chama de caridade astrológica, no sentido de doar o nosso tempo, a nossa energia, às vezes até o nosso dinheiro, para questões venusianas, sabe? Porque, pelo princípio da correspondência, né? Tudo que está em cima está embaixo, então tudo que está no microcosmo está no macrocosmo. Então, seria uma forma da gente dignificar também, potencializar a Vênus no nosso mapa. Enfim, que mais? Deixa eu ver. 1h21, finalmente, o aspecto que eu mais queria, o planeta que eu mais queria anunciar essa saída, Marte, saiu do signo de Câncer. Marte, que é o nosso signo das guerras, das lutas, das disputas, dos conflitos, que tem ali a sua armadura, tem ali a sua defesa, suas armas, suas ferramentas de guerra. Ele sai do signo de Câncer, que é esse signo que vai para a lama, que vai revir o passado, que muitas vezes se protege, que muitas vezes foge para se proteger, né? Até por não ter armas, assim, até por ser muito vulnerável. E agora ele vai para esse signo de leão, que é totalmente o oposto. É só a gente pensar no caranguejo e pensar no bicho leão, né? No rei da selva ali, a presença, o magnetismo, o poder pessoal, que às vezes só da gente ver aqueles vídeos assim de leão, a gente já sente uma energia. Então, eu tava até pensando uma coisa que não tem nada a ver, mas também tem tudo a ver. Eu acho que eu já falei para vocês que o leão ele rege a coluna, rege o coração. Então, muitas vezes, pessoas que têm o signo forte de leão têm essa coluna muito alinhada, né? E forte quer dizer estar numa casa que fortalece, não tem impedimentos, não tem tipo quadratura, oposição, bloqueando. E e eu tava pensando assim que muitas vezes também pessoas que têm leão forte no mapa, às vezes, além de ser, ou tenham esse cabelão, né? Eu acho que o cabelão já é falado, assim, mas também tem, é cabeçudo, assim, sabe? Porque o leão também tem isso, né? Ele tem uma cabeçona, uma jubona ali. Então eu lembrei, assim, de algumas pessoas que eu conheço que tem muito isso, assim, sabe? Que tem uma cabeça, assim, um cabelo que se destaca.
Algumas coisas assim que a gente vai percebendo, né? Que é muito semelhante ao leão, assim. E o leão ele tem toda essa facilidade, vamos dizer assim, para gerenciar, administrar, governar. O quanto de gente que eu conheço que tem o signo de leão forte e automaticamente vai para postos, né, para atividades de liderança. Às vezes acaba não querendo, mas sabe? As pessoas acabam centralizando. Eu penso muito no leão como sendo aquela fogueirinha, assim, sabe? Que as pessoas ficam em volta ou para se aquecer ou para contar histórias, né? Então acaba gerando pessoas em volta dela, assim, quando tá bem dignificado, né? Como eu falei, assim, porque às vezes, dependendo do contexto, o Sol em Leão, planetas em Leão, pode ser aquela pessoa que não tem segurança em si mesma, e daí é arrogante, porque não consegue encontrar o seu próprio centro, o seu próprio eu, daí às vezes fica nesse ego ferido, às vezes fica nessa vontade de ter atenção, reconhecimento, validação do outro, tá? Então, eu vejo esse Martin Leão favorecendo muito essa luta por nós mesmas, né? E eu acho que essa é a maior luta com o nosso próprio ego. Então, o leão muitas vezes é relacionado com o ego, até um mito que é relacionado com o signo de leão, o leão de Nemeia, tem muito a ver com isso, né? É Hércules lutando com o leão e o leão simbolizando esse lado selvagem dele, que às vezes nenhuma ferramenta externa ajuda, tem que ser uma força que vem do seu interior, uma força do seu próprio eu, sabe? De fazer as coisas com os seus próprios recursos internos. A carta do tarô mitológico, a força é relacionada com o leão de Nemeia. Que mais? Deixa eu ver. Então, um bom momento para transformar todas essas quedas, esses sofrimentos em expressão criativa, em luz, né? Luz sendo esse conhecimento sobre si, essa visão sobre si. Então, é um momento assim de focar, de mirar, né, de canalizar a sua energia, a sua agressividade, a sua raiva, é, nessa expressão artística, criativa, no seu eu, tá? Então, parar de brigar com o passado e focar em você mesmo, tá? E amanhã, o Marte ele já vai fazer um trígono com o Netuno, tá? O Netuno está nos primeiros graus. Então, também tem um cuidadinho ali para ver se, tipo, eu estou brigando aqui, eu estou criando uma treta por conta do meu ego, assim, eu estou vendo treta onde não tem, eu estou me iludindo, sabe? O Netuno, no melhor dos sentidos, ele pode trazer essa visualização criativa, esse contato com sonhos, mas às vezes o que eu tenho visto é muita gente falando assim, ai, de sonhos brigando, de sonhos, né, em disputa, em luta, em guerra, sabe? Então, às vezes, está trazendo assim para o nosso consciente também aonde tem esses conflitos. Inclusive, ontem também eu vi um post muito legal da Nux Astrologia, a Luísa. Para quem não sabe, a gente fez o nosso curso juntas também, aqui em Curitiba. É, e a gente. E ela estava falando, né, sobre esse Netuno em Ares muitas vezes, e é também por conta do eclipse, né, ser essa questão da masculinidade, assim, né, se dissipando, se eclipsando, né. Eu acho que isso foi até uma coisa que eu também trouxe nos vídeos que eu fiz com a Vivian, que a gente falou sobre o céu da semana, né, que é esse patriarcado mesmo se dissolvendo, sabe, esse masculino, assim, tóxico, sabe? Desaparecendo. A gente torce que seja isso. Que mais sobre o Márcio Leão? Deixa eu ver aqui. Então, lembrar que Marte agora ele é regido pelo Sol, então agora é pelo Sol em Áries, mas amanhã já começa o Sol em Touro, né? E daí já começa uma quadratura também. Marte em Leão vai fazer uma quadratura com o Sol em Touro, porque ambos são signos fixos. Então, a gente pode esperar uma tensãozinha ali, né? 1h40, a Lua fez uma quadratura com a Vênus. Então, ali um desentendimento, uma insatisfação, uma frustração nesse campo do amor, né? Da beleza, dos afetos, dos desejos. Então, às vezes, pode ter lidado com algumas faltas, algumas carências. Então, perceber ali como você tem lidado com a sua autoestima, se você tem se cuidado, se você tem trazido para si as coisas que são agradáveis para você, que te dão prazer, sabe? Que você ama. 4h21, a Lua fez mais uma quadratura, hoje o dia tá cheio de quadratura com Saturno, né? Lembrando que a quadratura é um aspecto mais desafiador, tá? É um aspecto de Marte. Então, às vezes, a gente pode agir por impulso ou por raiva.
4,21 a Lua vai fazer uma quadratura com, fez uma quadratura com Saturno, então pode trazer assim esse desencontro assim com essas questões de responsabilidade, limites, tempo, né? Então perceber se você não se excedeu em relação ao seu corpo, não exagerou, tá? Pensando também o que você deseja construir, sabe? Se os seus atos, os seus comportamentos, os seus hábitos, eles estão alinhados com o que você quer para o seu futuro, sabe? Com o que você quer estruturar. 8h38, a Lua vai fazer um trígono com o Sol, que é um aspecto muito bom quando a Lua encontra o Sol, ainda mais em signos de fogo, que trazem toda essa clareza, essa visão, essa luz, esse autoconhecimento, né? O Sol também, ele é um representante de saúde, de cura. Até se a gente pensar no deus Apolo, né? Que é esse deus também da poesia, enfim. Então, traz isso, energiza, tá? De alguma forma, a gente vem com essa consciência e a Lua já está se preparando para minguar, tá? Então, 11h12 ela vai ingressar em Capricórnio e no domingo, quando ela estiver em Aquário, ela vai fazer uma quadratura com o Sol em Touro. Então, as quadraturas, a segunda quadratura que a Lua faz é o momento da Lua minguante, tá? A quadratura que ela faz com o Sol. Mas voltando, né, para essa preparação de minguar, agora, ingressando em Capricórnio, ela já fica mais fria e seca, tá? Que são qualidades do signo de terra. Eles são do temperamento melancólico, né? São o signo de terra. Então, essa frieza, essa secura facilita essa ação mais prática, né? De fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, não tem tantas emoções ali, de alguma forma, bloqueando, sabe? A ação. Mas às vezes pode dificultar esse acesso mais às emoções, né? Porque Capricórnio é o signo que se opõe a Câncer e Câncer é o signo que rege a Lua. Então a gente pode encontrar algumas dificuldades ali, né? Mas favorece esses assuntos capricornianos, saturninos, tá? Mas às vezes o corpo ele vai muito ali para esse campo mais prático do trabalho mesmo, tá? E aí, os últimos aspectos do dia, meio-dia e 33 a Lua vai fazer uma quadratura com Netuno, e 14h50, com Netuno em Áries, e 14h50 vai fazer uma quadratura com Mercúrio em Áries. Então, duas quadraturas com planetas em Áries, primeiro Netuno, que vai falar muito sobre o nosso inconsciente emocional, coletivo, e Mercúrio, que vai falar muito sobre a nossa mente, mensagens, trocas, estudos, aprendizados. Então, existe ali um conflito, uma tensão que pode ocasionar, às vezes, com Netuno, às vezes, uma névoa dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. Mercúrio, às vezes, problemas de comunicação, de trânsito, de troca, de conversa. Então, não é um bom momento para discutir a relação, por exemplo, para fazer um negócio, né? Até pensando no ramo da astrologia letiva, a gente sempre tenta escolher um céu, né? Aspectos, quando vai fazer alguma coisa de assuntos mercuriais, que é conversa, que é negociação, que a Lua esteja em aspecto benéfico com Mercúrio, tá? Então, melhor seria um trígono, mas um sextil também é um aspecto de apoio, tá? Mas a quadratura é como se o que a gente começasse agora carregasse essa tensão, tá? Então, se possível, evite. Evite, busque mais essas resoluções internas, esses entendimentos internos. Será que eu que não estou querendo as coisas com pressa demais? Ou será que também é o outro que está em outro ritmo, tá? Então, pode trazer questões assim, principalmente nessa questão do tempo de velocidade, porque Ares é o primeiro, Capricórnio é regido por Saturno, então tem ali essa diferença muito grande, né, na forma como que lida nas questões. Então, percebe às vezes esse estresse, essa irritabilidade, essa impaciência que acontece, né? É um chamado para a gente desenvolver muito essa paciência mesmo, tá? Então, deixa eu ver o que que eu vou tirar de conselho para o nosso dia. Deixa eu ver se eu tô com o oráculo da deusa aqui. Não tô achando o livrinho. Vou tirar então um conselho aqui. Ah, achei, livrinho do oráculo da deusa. Uma deusa, então, para o dia de hoje.
Ah, e eu vou pedir para vocês me ajudarem a divulgar tanto o canal do Spotify quanto do YouTube, que vocês estiverem vendo ou ouvindo. Então, quem divulgar nos stories, isso, nos stories, eu vou mandar uma carta conselho pro final de semana. Então, me marquem para eu ver, tá? Daí vocês me ajudam e eu dou esse direcionamento. Um conselho, carta, atitude, tá? Para esse final de semana. Então, vamos tirar aqui uma carta pro dia de hoje, uma deusa pro dia de hoje, e apareceu Justiça, Maat, que é uma deusa muitas vezes relacionada com a Libra, né? Deixa eu abrir aqui, porque ela também tem essa questão de pesar, Maat. Justiça. Sou a lei da verdade, o caminho da integridade. A que preserva o código, em meu coração mora a justiça. Eu peso todos os atos contra a minha pena de verdade. Peso todos os atos e eles devem provar que são os mais pesados. Então eu dou as lições, crio as oportunidades, abro os caminhos, graciosamente ofereço o que tem de ser aprendido para corrigir todos os erros. Maat foi uma antiga deusa egípcia da lei, da ordem e da justiça. Com sua pena da verdade, ela pesava as almas de todos que chegassem ao seu salão de julgamento subterrâneo. Ela devia colocar a pluma na balança, no prato oposto ao do coração do falecido. Se os pratos ficassem em equilíbrio, o falecido podia festejar com as divindades e os espíritos da morte. Se o coração fosse mais pesado, o falecido era devolvido para ser devorado. Pensar também que isso do coração, né, de pesar o coração, e Leão é regido pelo coração, e Marte agora ingressando em Leão também tem muito a ver com isso. Vou ler aqui o significado da carta para vocês. Marte chegou com sua pena da verdade para ajudá-la a trazer justiça à sua vida. Você está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável, tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não, e agora você está ferida e busca justiça? Não tem sido honesta em suas palavras, em suas atitudes? Você está sendo injusta com os outros, consigo mesma? Talvez seus padrões sejam tão rígidos que você ache impossível atendê-los e se sente continuamente obrigada a rebelar-se. Você tem um juiz interior que a condena por quaisquer ações, segundo suas próprias regras? É hora de pagar todas as dívidas, de promover um equilíbrio honesto e razoável em todos os seus procedimentos. Maat diz que o caminho da totalidade para você está em aceitar a natureza amorosa da justiça, que busca corrigir todos os erros ao dar as lições necessárias. Eu vejo também esse movimento de Mercúrio em Áries, né? Acredito que esses planetas aí em fogo trazem muito essa ação para a gente, né? Então, um dia para refletir sobre isso, sobre essas questões de justiça, de ordem, de equilíbrio, e principalmente com nós mesmos, né? Então, Martin Leão pode trazer muito isso. Será que eu estou agindo ao meu favor, né? Então, é isso para o dia de hoje, gente. Se vocês quiserem entrar tanto no grupo de meditações tântricas para mulheres quanto no grupo de abundância, é só me mandar uma mensagem no direct. As leituras de tarô e astrologia estão abertas, só olhar ali nos atendimentos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu direciono para melhor leitura, tá? Se vocês quiserem trazer clareza sobre algum dos trânsitos, sobre algum desses temas que pode estar acontecendo na sua vida, tá? E o que mais? E é isso. Então, amanhã tem o Sol em Touro. Hoje eu vou ver se eu faço também um episódio sobre Martim Leão para a gente se aprofundar mais nisso, tá bom? Então, bom dia, boa sexta.